Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o verso de número 1. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, meus irmãos, na presença de Deus. A Bíblia diz: aonde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está presente. Então nós temos certeza que Jesus está conosco aqui nesta noite. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E disse-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Que ela tinha em casa? Uma botija de azeite. Glória a Deus. Tome seu assento por 10 minutinhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós encontramos aqui nesta leitura uma mulher que tem um problema muito difícil. A Bíblia diz que o seu marido era um dos discípulos dos profetas da escola em que o profeta Eliseu ensinava a lei de Deus. Era um lugar que estava em pleno desenvolvimento, era um lugar alegre, era um lugar em que estava estabelecida a presença de Deus. No capítulo de número 6, vai nos dizer que era um lugar tão alegre que não cabia mais as pessoas naquele lugar. E um dos moços tiveram uma ideia. Disse: Senhor, nos permita alargar o lugar, ampliar a tenda, é muito pequena, as pessoas estão vindo aqui, a presença de Deus está estabelecida nesse lugar. Enfim, era um local que estava em pleno desenvolvimento, havia festa, havia presença de Deus naquele lugar. Mas uma fatalidade aconteceu. A morte bateu na porta da casa desta mulher. Como já não bastasse, a morte do seu marido foi só a ponta do iceberg, porque ela mal teve tempo de enlutar a morte de seu marido. A Bíblia diz que os credores bateram na porta da casa dela, foram cobrar a dívida que seu marido deixara. Não que o homem fosse um homem caloteiro, porque quando ela vai até o homem de Deus, a questão que ela diz é: o senhor sabe que o meu marido, o teu servo, temia ao Senhor. Se ele era um homem temente a Deus, ele não era um homem caloteiro, ele era um homem que comprava e pagava, mas segundo as suas necessidades, possivelmente ele fez uma compra parcelada. Quando ele morreu, quando a fatalidade aconteceu, a mulher não tinha como pagar a dívida, então os credores tiveram uma ideia: nós vamos levar os seus filhos para servirem como escravo. Meus irmãos, esta mulher tinha tudo para fechar a porta na casa dos credores, na cara dos credores, ela não fez. Esta mulher tinha tudo para sair lamentando e reclamando para os seus vizinhos, ela não fez. Esta mulher tinha tudo para pedir licença para os credores e tentar buscar a solução, talvez em algum de seus amigos por perto, talvez pedir um dinheiro emprestado, talvez procurar algum parente para resolver o seu problema. Ela não fez. O que ela fez? Pediu licença para os credores e foi buscar a solução do problema naquele que podia resolver o seu problema, no homem de Deus. Eu aprendo a primeira lição aqui nesta palavra, que quando nós temos um problema, quando o problema bate na porta da nossa casa, quando o problema invade a nossa vida, nós não devemos reclamar com o nosso vizinho, nós não devemos reclamar com o nosso amigo, nós não devemos reclamar com o nosso parente, porque tem muita gente que diz que está passando, pastor, pelo vento, está numa tempestade, está no monte, envolvido num monte de problema, num monte de disse-me-disse, num monte de fofoca, porque infelizmente conta os seus problemas para aquele que não pode resolver, conta os seus problemas para aquele que, em vez de resolver, porque existem aquelas pessoas que são jornalzinho. Lá na nossa região tem o crente expressão caiçara. Você conta o problema para ele, ele sai e conta para um, conta para outro, de repente a igreja inteira está sabendo, de repente o bairro inteiro está sabendo, a cidade inteira está sabendo do problema, menos o pastor, menos aquele que podia orar a Deus e buscar a solução para o seu problema. Então, a primeira lição que eu aprendo nesta palavra: não conte os seus problemas para qualquer um. Quando você tiver um problema, procure o pastor da sua igreja. Quando você tiver um problema, procure uma pessoa que possa te ajudar realmente, uma pessoa que ora, uma pessoa de Deus.
Se ela não tiver a solução, ela vai orar a Deus e Deus vai lhe dar a solução. A outra lição que eu aprendo dessa palavra: essa mulher não ficou se queixando dentro de casa, trancada num quarto escuro, não. Ela pediu licença para os credores e ela se moveu. Por quê? Quando a crise ela se instala, quando nós deparamos com a crise, nós não devemos se assustar, nós não devemos nos fechar dentro de quatro paredes. Não vou mais trabalhar, não vou mais para a igreja, não vou mais me mover, não vou mais sair daqui, porque o problema é grande e eu não consigo resolver. Eu aprendo que em meio à crise, esta mulher se movimentou. Então você quer ver aonde está a sua vitória? É no movimento. A sua vitória está em você sair da sua casa, ir para a igreja. A sua vitória está em você ter passado um dia inteiro de trabalho, mas saiu de lá como os nossos irmãos fizeram, saíram de tão longe e vieram aqui na presença do Senhor. Não vieram apenas para alegrar o coração do nosso irmão que nos recebeu com tanto carinho, não. Vocês vieram aqui porque sabiam que Deus tinha alguma coisa para você. E todas as vezes que nós, em meio à crise, nos movimentamos, Deus nos garante a vitória. O que eu devo fazer em meio à crise, irmão? Se movimentar. Você deve frequentar os cultos, você deve ir para a igreja, você deve estar em todas as reuniões de culto que tem, porque a Bíblia diz: aonde há uma reunião de santos, a presença de Deus está estabelecida ali. Você deve orar, você deve meditar na palavra de Deus, porque em meio à crise, quando você movimenta, o céu se abre e um milagre acontece na sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra e pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Se movimente em meio à crise, não fique reclamando. Segundo, se movimente em meio à crise. Terceiro, glória a Deus. A terceira coisa que esta mulher fez, ela tomou uma atitude sábia e ela tomou uma atitude infantil. Pergunte para mim qual foi a atitude sábia. A atitude sábia dela é que ela foi procurar a solução do problema na pessoa certa. Agora pergunte para mim qual foi a atitude infantil. Ela quis colocar, pastor Genildo, o homem de Deus contra a parede. Era como se ela estivesse exigindo um plano de aposentadoria. Ó, tu sabe, meu servo era temente, o meu servo era fiel, ou seja, o meu servo trabalhou aqui na obra de Deus, meu servo ficou um tempo aqui, então, em outras palavras, o Senhor tem por obrigação de me ajudar. Quando ela vai, o discurso que ela tem na boca, quando ela se apresenta ao homem de Deus, era como se ele fosse obrigado, como um homem de Deus, ter a solução para ela. Em meio ao desespero, você deve buscar a solução na pessoa certa, mas você deve entender, irmão, porque Deus não é o nosso escravo. Muitas das vezes você já ouviu aquele crente, eu tenho certeza que já ouviu, aquela pessoa que diz assim: eu vou colocar Deus contra a parede. Aí vai para o quarto, briga, irmão, briga com Deus. Já viu aquele crente briguento que briga com Deus? Senhor, se tu não fizer, não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fizer, vou entregar o meu carro. Se o Senhor não fizer, não vou fazer mais culto na minha casa. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais cooperar. Se o Senhor não fizer, eu não quero mais saber. Irmão, em primeiro lugar, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Se Deus faz por nós, é por causa da sua infinita misericórdia. Porque você sabia? Nós não merecíamos nem estar aqui. Nós não éramos merecedores de estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Imagine, irmão, dentre os irmãos que estão aqui, eu era o pior dos pecadores. Não era digno da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Pergunte para mim o que é a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é o favor imerecido. Eu não merecia salvação, eu não merecia sentir a presença de Deus, eu não merecia que Ele morasse dentro do meu coração, mas o favor imerecido de Deus me alcançou, me tirou da beira do caminho, entrou dentro do meu coração e me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que mesmo sem você merecer, Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Você crê, irmão? Quando ela vai até o homem de Deus, quando ela quer colocar o homem de Deus contra a parede, uma outra lição que eu aprendo nessa palavra é que o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem obrigação de ter a resposta na ponta da língua. Não, quando ela chega até o homem de Deus não diz e testa para ela como muitos profetas dizem por aí: daqui 15 dias
Daí não acontece, passa 15, passa 20, passa 30, não acontece nada, o crente desanima e põe a culpa em Deus. Não é que foi Deus, irmão, é que foi a pessoa que quis trazer a solução na hora errada. Não, quando nós nos deparamos com o problema, que nós vamos ao homem de Deus, nós entendemos aqui, quando o profeta Eliseu ouviu o discurso daquela mulher, ele parou e ele fez uma pergunta. Ele disse assim: o que hei eu de fazer por ti? Ou seja, ele deixou bem claro que ele não tinha uma solução prática, presbítero, para que o problema daquela mulher fosse solucionado. Aí o que ele fez? Se esvaziou de si, reconheceu que ele não tinha nada. Eu acredito que ele fez uma oração em espírito a Deus, esperou um tempo, respirou. Aí a revelação desceu. Aí o profeta olhou para a mulher e disse: me declara o que tu tem em casa. E a mulher disse: a tua serva não tem nada em casa. Por um momento ela achou que ela não tivesse nada. Por um outro momento ela lembrou que ela tinha em casa uma botija de azeite. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Ou seja, ela estava desprezando aquilo que ela tinha. Agora, preste bem atenção. Sabe o que significava o azeite naquela época? Algo de muita valia. Ou seja, a mulher tem algo de muito valioso dentro de casa, mas ela está dizendo que não tem nada. Como ela não tem nada? Se ela tem azeite dentro de casa. Quem tem azeite tem presença de Deus. Quem tem azeite tem providência de Deus. Quem tem azeite tem glória de Deus. Quem tem azeite tem unção de Deus. Quem tem azeite, irmão, olha para cima, olha para o céu, fala com Deus, o céu se abre, a presença de Deus desce. De repente ele estava triste e não está mais. A presença de Deus alegra ele. A presença de Deus anima o desanimado. A presença de Deus fortalece o fraco. A presença de Deus levanta aquele que está caído. E se porventura alguém estiver morto espiritual, a presença de Deus ressuscita a pessoa, porque Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se tiver azeite, tem unção de Deus. Se tiver azeite, tem providência de Deus. Tem azeite, tem azeite, tem azeite. Se tiver azeite aí, um milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aí o profeta disse para ela: vai embora, pegue vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, vasilhas vazias e não pouca. A nossa hora já foi embora. 9:10. Aí ela vai embora, bate na casa dos vizinhos, pede vasilha emprestada. Anote bem, ela não pede alimento, ela pede vasilha emprestada. Deus às vezes nos manda fazer cada coisa, irmão, que a gente não entende o trabalhar de Deus. Se você meditar, essa mulher saindo na vizinhança e pedindo vasilha emprestada, imagina as mulheres que não gostavam dela. Vou emprestar vasilha para ela. A mulher endoidou, a mulher ficou doida, o marido morreu, ela foi se encontrar com o homem de Deus. Imagina uma mulher se encontrar sozinha com um homem naquela época, não era um escândalo total, mas ela estava desesperada. Ela sabia que o homem de Deus solucionaria, oraria a Deus e Deus traria uma solução para a vida dela. Ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Quando nós obedecemos a orientação de Deus, a nossa vitória é certa, ainda que isso nos custe sacrifício, ainda que isto venha a doer. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, vou deixar uma fala para você e vou terminar. Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Sofra você, mas a obra de Deus não pode sofrer. A obra de Deus, ela tem que ser feita. A obra de Deus, ela prossegue. A igreja de Deus marcha impoluta até o dia do arrebatamento da igreja. Ela pede vasilha emprestada às vizinhas, fica só olhando, vai empresta o tanto de vasilha que elas podem, só para aplaudir a derrota delas. As vizinhas, eu imagino que aquelas mulheres que não gostam dela ficam pensando assim: vamos encher ela de vasilha, vamos ver o que ela vai fazer. Aí a gente sai dizendo por aí: tá vendo, é louca, não sabe o que vai fazer. Tem um monte de gente por aí torcendo pela sua derrota, sabia, irmão Renani? Tem um monte de gente por aí torcendo pela sua queda. Tem um monte de gente por aí que diz que você é doido, que está só esperando um escorregão seu para depois dizer: não falei que era fogo de palha? Para depois dizer: eu não falei que não ia muito longe? Mas obedeça as orientações de Deus. Ela obedeceu, entrou dentro de casa. O profeta disse que era para ela entrar em casa, fechar a porta do quarto e fazer segundo a orientação dele. Tem hora, irmão, que é você sozinho, Deus. Tem hora que some os amigos, tem hora que some os companheiros, tem hora que até aquele que dizia ser um amigo fiel desaparece.
viu? Na hora que você mais precisa, se tiver dinheiro no bolso para fazer um churrasquinho, ó, enche de gente na sua casa. Agora, se você passar uma dificuldade, some, as pessoas vão embora, porque tem hora que você precisa de um particular com Deus. Jesus falou: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto é o culto que ouve as tuas orações, te recompensará. Ela foi e disse para os filhos: traz mais vasilha. Aí um dos filhos dela gritou: não tem mais. Aí a Bíblia diz: o azeite parou. Eu quero dizer para você nessa noite que o milagre vai acontecer na sua vida conforme a proporção da sua fé. Não entendi, irmão, o que você quer dizer? Estou dizendo para você que se a sua fé for pequena, o milagre vai ser pequeno. Mas se a sua fé for grande, o milagre vai ser na medida da sua fé nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas se você acreditar que Deus é poderoso, Ele vai fazer, o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Glória a Jesus. Então o azeite parou. Aí ela foi e vendeu o azeite. Sim ou não? Não. Faz comigo, sim ou não? Não. Sabe o que ela fez? Voltou no nome de Deus. Isso aqui é sentimento de gratidão. Deus vai fazer. Eu estou profetizando aqui nessa noite que Deus vai fazer. Deus vai mudar a história da sua vida. Mas quando Deus fizer, quando Deus te prosperar, quando Deus virar o cativeiro da sua vida, saiba ser grato a Deus, irmão. Quando Deus mudar a história da sua vida, saiba abrir a sua mão para a obra de Deus. Saiba ser grato a Deus. Saiba, eu sei que as pessoas aqui são gratas a Deus, são dizimistas, são ofertantes, mas quanto mais você fizer por Deus, mais Deus vai fazer por você. E você vai ver que o milagre vai ser grande. Ela foi lá, anunciou para o homem de Deus. Aí o profeta disse para ele: tem um negocinho passando, animais desse aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que até os animaizinhos louvam o nome do Senhor. Pá, pensando que não é um insecozinho, mas está passando aqui e está louvando a Deus também. A Bíblia diz que até as árvores, pastor Genildo, louva a Deus. Oh, glória a Jesus. Queridos irmãos, o homem disse para ela: agora vai, paga as tuas dívidas, tu e teus filhos vivei do resto. Que eu aprendo aqui, que quando Deus fizer, vai e resolve os seus problemas em nome de Jesus. Não deixa nome sujo na praça. Não deixa problema mal resolvido. Vai, ajusta. Se for preciso você pedir perdão, peça perdão, se humilhe. Porque Deus está dizendo aqui nesta noite que vai haver abundância na sua casa. Deus está dizendo aqui nessa noite que vai haver abundância no seu salário. Deus está dizendo aqui nessa noite que vai haver abundância no seu ministério. Que é isso, irmão? Milagres vão acontecer em nome de Jesus. Deus manda eu dizer que é chegado um novo tempo para os habitantes de Piracaia. Piracaia vai saber que existe um Deus no céu e na terra que opera milagres e maravilhas, porque Ele vai operar maravilhas na sua vida. Quem crê? Quem crê? Então aplauda bem forte o nome de Jesus.